Fala galera, muito bem-vindo aqui a mais uma edição do Geração Cast. Hoje a gente está com uma pessoa que acabou de me dar uma novidade aqui, que da última vez que eu conversei com ela, você veja que é uma pessoa que pensa e age. Da última vez que eu conversei com ela, ela me disse que estava pensando muito em expansão, em ecossistema, em jogar o nome dela, a marca dela no mercado nacional. Só que, na ocasião, ela morava em João Pessoa. E agora, na nossa conversa, faz quanto tempo que a gente conversou de lá para cá? Cerca de 1 mês e meio, por aí. 1 mês e meio. Então, ajude a me receber Georgia, que está me dizendo que já está vindo aqui morar em São Paulo. Exatamente. Quero, antes de mais nada, agradecer aqui a tua presença, Georgia. Eu que agradeço, é uma honra imensa estar com você aqui hoje. Mas a sua vida foi sempre assim? Você foi aquela pessoa que pensa e coloca ali as coisas no papel e age logo em seguida? Eu amei o que você falou, porque eu acredito que está no meu DNA isso. Eu sou muito resolutiva em geral. Então, eu detesto só a teoria, só o pensamento, apesar de saber que é muito importante. Sim. Planejar é essencial. É a primeira fase de tudo, Exato. Né? Mas sem execução não existe planejamento que sirva para absolutamente nada. Então, de fato, aquela nossa conversa aqui me marcou bastante. E, obviamente, que eu já vinha pensando, ruminando essa ideia de voltar a morar aqui, que eu morei em 2018. Sim. E essa história que você falou, pensar e agir. Tá, tudo bem, pode dar certo, pode dar errado, ou só é uma experiência. Sim. Mas a minha intenção, e eu vou colocar todas as fichas para que dê mais do que certo. Eu vou dizer um negócio aqui para você sobre pode dar certo, como pode dar errado. Na verdade, não existe um erro para quem se movimenta. Perfeito. Não existe um erro para quem se movimenta. Eu digo isso porque, assim, por mais que a coisa não saia como a gente quer, mas sempre vai ficar um aprendizado, e esse aprendizado, ele, muitas vezes, é responsável pelo sucesso. Eu faço uma pergunta nas palestras que eu dou, nos treinamentos, que diz assim, gente, qual é o contrário do sucesso? Muita gente diz fracasso. Eu disse, não, é a falta de ação. Porque é a falta de ação que é comprovadamente que você não vai para lugar nenhum. O fracasso, ele muitas vezes vai trazer o ensinamento necessário que faltava para que você chegar no sucesso. Quantas e quantas vezes, imagina eu que, vou citar um exemplo de muitos que eu poderia citar aqui. Quando eu montei minha hub de podcasts aqui em São Paulo, eu nunca tinha entrado em um podcast na vida. Nossa. Eu não sabia absolutamente nada, qual era o microfone, qual era esse fio aqui, como é que se fazia, nada, zero. E decidi montar minha hub podcasts. Óbvio que ia dar muita coisa errada. Entretanto, esses erros eu fui aprendendo com eles e hoje eu vou te dizer um negócio. Essa madrugada eu vou viajar para ir montar uma filial da minha Hub em um outro estado a convite de um grande parceiro. No Frigir dos Ovos, o que é que isso significa? Significa que eu montei um movimento sem medo do erro, porque eu sabia que muita coisa ia dar errado. Entretanto, eu aprendi coisas no nível que faz com que outras pessoas me vissem hoje, claro, como um especialista em podcasts que me propuseram a sociedade. E quando eu digo agora que eu estou indo para São Luís do Maranhão, eu já tenho neste momento pedidos de sociedades dentro do hub de podcasts nos estados de Bahia, Paraíba. Que legal, ótimo saber disso. E tenho também onde tem um terceiro que já está em conversação, Paraíba, São Luís, que já está acontecendo, Bahia e eu acho que é Tocantins. Nossa, que bom. Então, isso, quando eu olho para trás e penso assim, se eu não tivesse metido a cara... Se movimentado, perfeito. Como é que hoje eu ia me tornar uma referência como sou hoje no mercado? Exato. Aí, fora todas as outras coisas que a gente se meteu, sem o medo do fracasso. Perfeito. Porque eu digo que o fracasso não existe para uma pessoa que não desiste. Tudo depende da interpretação que se dá a isso. Eu tenho uma regra de vida que eu sigo muito. Eu adoro viajar, já conheci vários países e tudo. E uma vez eu fui para o Japão em 2019. No final de 2019, eu fui para uma situação de um templo e estava perto de fechar. E eu estava sem internet, estava com 5% de bateria. Se eu conseguisse um Wi-Fi. E foi ficando muito escuro e eu não sabia voltar. Afinal, eu não falava japonês, ainda não falo, só falo inglês. E aí eu lembrei dessa minha regra de vida, que é o que de pior pode acontecer. Então, quando eu penso assim, eu arrisco tudo. O que está ao meu alcance. Então, vem uma clareza imensa. Então, o que é que eu fiz? Eu esperei, pensei, e daqui a pouco apareceram pessoas. Parece que até atrai. Sim, a energia da tranquilidade ali de manter um equilíbrio emocional para agir diante daquela circunstância de possível medo. Óbvio, mudar de cidade, claro que dá um certo frio na barriga. Mas, antes de tudo, eu confio muito
no caminho que eu construí até aqui. Sim. E não é um tiro no escuro, obviamente, mas eu tenho tanta coragem e determinação de que eu já tenho amigos o suficiente para me colocarem em espaços ou, enfim, me trazerem oportunidades. Sim, tem situações. E se eu não tivesse, eu construiria. Eu tenho muito isso na cabeça. Eu acho que até muitas pessoas que entram em contato comigo, pessoas até às vezes do cenário de startups, ou que têm uma ideia ou algo do tipo, falam, mas eu não tenho dinheiro para executar isso. Eu já vejo como uma desculpa, porque eu falo, o dinheiro já existe, você só tem que acessar. Isso. Então, eu levo muito essa regra de que o não está na nossa cabeça. Isso. Então, é correr sempre atrás das oportunidades, que as outras vão surgindo. Que as outras vão surgir. Tem também um ditado que diz assim, né? Eu gosto muito disso, que as abóboras só se ajeitam depois que a carroça começa a andar. Nossa, fantástico. Né? Fantástico, adorei. Eu lembrei disso agora que você falou, de uma situação que eu vivi quando eu fui morar só pela primeira vez. E aí eu comprei meu apartamento e pensava, poxa, eu não tenho dinheiro agora para comprar sofá, para comprar cama. Não tinha dinheiro para nada. Eu comprei o apartamento que era o mais caro, tudo certo. E aí uma grande mentora que eu tive na vida, a Anica, ela virou para mim e fez, vá para o apartamento. Mesmo que você leve um colchonete e durma no chão, vá. Porque aquele movimento ia gerar o quê? A necessidade de, preciso de um colchão, preciso de uma cama, preciso de um cooktop, alguma coisa do tipo. E assim foi, de fato, se desenrolando. Aquilo foi um estímulo tão grande para eu procurar trabalhar cada vez mais, que graças a Deus e a muito esforço eu consegui ter o imóvel dos meus sonhos lá, em João Pessoa. Então, assim, eu acredito muito no que você trouxe agora, que uma coisa vai puxando a outra e aparece do nada outra pessoa para te indicar e por aí vai. Sim. Então, as coisas vão se desenrolando a partir disso. Eu acredito demais também, você falou muito da energia, da lei da atração. Eu digo que a lei da atração é a segunda lei. A primeira lei é a lei da vibração. Como é que você está vibrando para o ambiente? Muito bom. Como é que, porque você vai atrair o que você está vibrando. E quando se diz vibrar, tende no mental e no movimento. Como é que você está acreditando? Eu estava subindo agora com o Mate e falei assim, gente, eu sou uma pessoa de sucesso porque eu decidi ser. Perfeito. Eu decidi ser. É sobre isso. Lá de pronto. Porque a pessoa de sucesso não está dizendo que só coleciona vitórias. Não, uma pessoa de sucesso coleciona tudo, mas nada faz com que ela pare. Isso. Nada faz com que ela pare. É o imparável, né? O imparável. Por quê? Porque tem muita gente que para no fracasso. Entretanto, tem muita gente que para no sucesso. Sabe assim, quando uma pessoa chega num determinado ponto que para de lutar porque as coisas chegaram. Então, tem muita gente que para no sucesso. E cada um vai ter uma interpretação do que é o sucesso, né, Pex? Também tem isso. Então, assim, a gente também tem que ter uma régua. Eu até conversava com o Mati ali sobre essa questão. Eu vim agora de um evento aqui do RH Summit, lá estava falando sobre burnout. E eu lembro que quando eu morei aqui a primeira vez, em 2018, eu voltei para João Pessoa por causa do TEDx e lá eu tive um burnout. Que eu trabalhava... Eu costumo dizer que São Paulo, para uma pessoa, na idade que eu tinha, com menos maturidade do que hoje, era uma cidade perigosa no sentido de... Eu gosto tanto de trabalho, de conhecer pessoas, de projetos, etc., que eu não parava. Nesse sentido, a régua foi prejudicial a mim, mas tá tudo bem. Não foi um insucesso ali. Foi apenas uma experiência daquela época. Sim. E hoje eu venho sem medo nenhum. Eu tenho zero trauma do que eu passei. Eu só acredito que, poxa, eu não tinha todo o repertório que eu tenho hoje, e hoje eu vou tratar disso de uma outra maneira, em um outro lugar, buscando sempre o equilíbrio. Então, cuidar ainda mais da minha saúde física e mental, cuidar das relações e dar um limite, apesar de eu amar muito trabalhar, que é aquele perigo que a gente conversava ali, que é assim, eu gosto tanto de fazer o que eu faço, que eu trabalharia 24 horas por dia. É o caso. Mas tem que ter cuidado. É o caso. Sabe? Porque quando a gente ama tanto, a gente se doa tanto que nem parece trabalho muitas vezes. Exato. Então eu acho que é isso. O corpo se cansa, isso, né? O corpo se cansa. O corpo sente, entende? Ontem eu tava aqui no escritório, ontem era acredito, umas 7, 8 horas da noite, e eu recebi uma ligação de uma pessoa falando assim, Apex, tem um evento ali, tem umas pessoas estratégicas que eu gosto de te apresentar. Você poderia dar um pulinho lá agora? Eu falei, claro, fui. E eu cheguei em casa, foi bacana, fiz vários relacionamentos lá, e daí voltei para casa, cheguei por volta de meia-noite e alguma coisa. E eu cheguei em casa, obviamente cansado, mas muito feliz do que tinha rolado, e eu estava pensando uma coisa, Jorge. Óbvio que o corpo cansa, porque afinal de contas é energia despendida ali no que você está fazendo. Mas quantas e quantas pessoas hoje se cansa fisicamente por algo que ela nem gosta de fazer, detesta fazer. Esse é um ponto importantíssimo, porque eu me considero uma pessoa privilegiada por ter ousado
procurar o meu próprio caminho e construir, na realidade, não é só procurar. Esse é até um problema na minha percepção. Quando você se coloca como passivo de eu vou procurar, eu vou esperar, enfim. Não, cara, vai lá e faz. Aquela história do vai lá e faz, para mim, é muito importante. Então, essa coisa de esperar pelo governo, enfim, por quem quer que seja, a gente pode construir o nosso próprio destino. Então, obviamente, não é fácil. Isso é para os ousados. Sim. Nem todo mundo quer ousar. As pessoas têm uma coisa da zona de conforto tão forte que o medo de arriscar é muito grande. Então, desde pequena, isso aí é uma coisa, talvez, do meu DNA. Eu fui sempre, eu acho que até estimulada muito, até mais pelo meu pai. Minha mãe é mais conservadora, no sentido de ousar, e meu pai é mais ousado. E eu lembro que ele sempre me ajudou muito a pensar assim, poxa, vá atrás de tudo que você quiser fazer. E eu era conhecida, você vai entender essa palavra, vai lembrar do Nordeste, que é a menina afoita. Para quem não sabe o que é afoita, é aquela menina que vai fundo. Imagina o mar. Tem aquela pessoa que coloca só a perninha ali, o pezinho, e tem a outra que vai surfar a onda. Eu era aquela que ia lá surfar a onda. Então, óbvio que tem que ter, até nisso, equilíbrio. Mas eu sempre fui muito disso, de procurar. E não tinha vergonha de falar com as pessoas e procurar bater nas portas, entendeu? Acho que isso é muito importante. Muito importante. Me conta um pouquinho aqui da tua história. Como é que você... Hoje, você vai dizer o que você faz, mas eu quero que você vá me contando como é que foi acontecendo na sua vida, quais caminhos você foi buscando para hoje você chegar numa pessoa que vem para São Paulo, eu acredito, me encosta se eu estiver errado, você, pelo menos num primeiro plano, você já sabe exatamente o que você veio fazer aqui? Com certeza. Eu também não sou a pessoa que dou um tiro completo no escuro. Sim. Isso não. Que eu acho que até impulsividade em excesso também não é bom. Sim. Eu sou muito estrategista. Então, pronto. Muito calculista nas minhas coisas. Então, eu pensei muito antes de vir. E aí, você sabe, eu estava até comentando com você antes, que eu vim várias vezes esse ano e todos os anos eu estava vindo muito ultimamente a São Paulo. Sim. Então, olhando para a minha história, para a minha vida, para o meu lado pessoal também, não faz tanto sentido eu estar em João Pessoa agora. Tenho pessoas lá muito queridas que eu gostaria de estar junto o tempo inteiro. Mas o que acontece? Eu vim do mundo jurídico, eu sou advogada. Só para contar um pouco da minha história, como você pediu, eu vim do mundo jurídico e aí, enfim, me tornei mestre na área, achei que ia seguir carreira acadêmica, só que a minha intuição o meu interesse sempre foi voltado ao empreendedorismo. Então, eu empreendia desde muito nova, desde 14 anos de idade eu já empreendia. Eu vendia até roupa usada. Então, eu sempre dava um jeito, eu sempre tinha dinheiro, eu sempre dava um jeito de ter dinheiro. E todo mundo falava isso. Nossa, Georgia é muito... A palavra que eu ouvia muito era Georgia é muito desenrolada. A gente fala muito isso no Nordeste. Sim. Aquela pessoa que tem facilidade, né? E aí, com isso, depois que eu terminei o curso, eu nunca deixei de olhar para outros lados. Então, eu pesquisava muitas coisas, cursos para fazer e por aí vai. Foi aí que eu me deparei com o TED. Em 2014, eu descobri o TED. Na internet mesmo, eu estava assim um pouco desgostosa com a carreira que eu seguia, só que eu nunca deixei de testar. Dentro do direito mesmo, eu fiz todos os tipos de estágios que você pode imaginar. E aí eu fui testando, nunca deixei de testar. E aí quando eu me deparei com o TED, como eu estava falando, eu pensei, poxa, um mundo se abriu aqui na minha frente. Então, era como se fosse uma universidade gratuita online. E eu não parava de assistir palestras. Todos os dias eu assistia uma palestra diferente. E isso foi abrindo várias janelas na minha cabeça. Então, eu me senti até próxima ali daquela realidade que não era a minha. Então, só contextualizando também, eu vim de uma cidade que o empreendedorismo, até feminino mesmo, não era tão forte. Já mudou muito, melhorou bastante, mas as carreiras mais tradicionais eram o mais comum. Meu pai e minha mãe me deram muita liberdade de escolha. Apesar deles virem de carreiras mais conservadoras, eu tive muita liberdade de escolha. E aí, com isso, depois que eu conheci o TED, eu fiz, não, vou organizar isso aqui. E aí eu comecei a fazer como um trabalho voluntário, o TED é uma conferência de palestras que tem no mundo inteiro, com quase 50 mil eventos, e que é voluntário. Não, mas tu pulou um pedaço aí. Você falou assim, eu vou fazer, mas entre decidir e fazer, o TED precisa de algumas autorizações, precisa bater em algumas portas. Perfeito. Né? Não é tão fácil assim, até para desmistificar. Então, o TED ele possui uma licença para você
tirar. É como se você fosse abrir uma franquia. Sim. Todo um processo para você conseguir aquilo. Eles analisam o seu perfil durante 2 meses. E aí, se você conseguir a licença, você tem autorização para realizar apenas um evento. Sim. Caso você queira mais, você vai ter que fazer outra aplicação. E eu estava já... Mas depois da segunda, é por TED ou você por tem um TED. Momento que você faz uma aplicação e equivale para 3 anos? Não vale. Todo ano, a cada evento, na realidade, você tem que tirar uma nova. Então, se eu quiser fazer 2 eventos por ano, eu tenho que tirar 2 licenças. Então, Mas o processo é sempre igual? Você aplica, eles analisa por 2 meses, sempre assim? Você já não fica uma pessoa lá no sistema, não? Fulano de tal já está lá? Não fica. Não fica, porque ele pode achar que alguém pode estar querendo utilizar a marca de uma maneira só para alto benefício. Então, eles estão sempre avaliando a partir de uma NPS, que é um feedback de satisfação do público. Eles fazem uma única pergunta de 0 a 10. Quanto você recomenda aquele evento? Se for uma nota abaixo do que eles têm ali, de 7 para baixo, você já não consegue. Então, tem que estar sempre com aquela qualidade mesmo de entrega. E a comunidade aqui no Brasil, aliás, no mundo inteiro, ela é autogerida. Então, por exemplo, se alguém tirou uma licença numa cidade X e começou... vendeu vaga para alguém palestrar, ou usou a marca a favor próprio, coisas que são fora das regras do TED, que são muitas regras. A gente fiscaliza as pessoas, os próprios organizadores se fiscalizam. Então, se a gente acha algo red flag, que a gente chama aquela bandeirinha ali vermelha, a gente já comunica ao TED. Então, por isso, a gente tem bastante credibilidade. Eu estava até conversando hoje mais cedo com um amigo que é organizador do TEDx Guarulhos, o Caetano, que é um parceiraço. Inclusive, ele vai ser um grande parceiro aqui de trabalho. E a gente conversa muito sobre essa questão dos eventos, de falas, de palestras, etc., virarem commodity. Então, hoje, a gente vê muitos eventos acontecendo onde tem 300 pessoas assistindo um evento, 3 palestras ao mesmo tempo. Aí, às vezes, tem muita gente falando que é coisas muito comuns e não existe um papel do curador de conteúdo, que é o papel que eu faço junto ao TED, ao TEDx, na realidade, que é o que eu organizo em João Pessoa. E a gente tem muito esse cuidado, a gente sempre tem esse olhar de conteúdo não pode ser commodity, na nossa percepção. É bom que as pessoas falem? Mas e aí? O que é que elas estão falando? Qual é a responsabilidade sobre aquilo? Porque você pega 300 pessoas assistindo uma única fala, o tanto que aquilo pode impactar a vida de uma pessoa é muito sério. Então, a gente tem esse cuidado de analisar bem, inclusive até uma bandeira que a gente levanta para os eventos. Não é falar por falar, só porque eu quero mostrar que eu sou palestrante, eu quero que as pessoas me reconheçam nesse lugar. Mas ter uma responsabilidade mesmo em falar como autoridade que você é e sair daquela história do empreendedor de palco. Que, infelizmente, a gente passa por isso e em vários setores. Seja na saúde, seja no direito mesmo, enfim, em diversos setores a gente passa por essa figura da pessoa, inclusive das redes sociais, a pessoa que quer aparecer a todo custo, mas e aí? Você entrega sucesso e transformação de fato ou você só fala aquilo na teoria? Então, a gente, no TED, para quem segue de fato as regras, a gente tem essa diferenciação. Então, por isso que a gente ganhou muito respeito mundial. Inclusive, fora do país, assim, eu já tive a oportunidade de ir para outros TEDs fora, e TEDx também. Eu organizei o TEDx quando eu morei em Boston e fui estudar negócios em Boston. O TED só acontece onde? Ele acontece no mundo inteiro. O TEDão, que a gente brinca, que é o TED Conference mesmo, o TED Conference acontece anualmente em Vancouver. São 4 dias de evento. Mas o TED não é feito só porque tem o TED e o TEDx. Explica para nós a diferença. Perfeito. O TED mesmo, que é o escritório que fica em Nova York, ele acontece anualmente em Vancouver, 4 dias em abril, já aconteceu esse ano. É um evento bem caro, inclusive, para acessar, cerca de $6.000 para ir. Mas lá... Isso é o menor ticket? É o menor ticket. Ele é bem caro, assim, mas as pessoas que estão lá são pessoas bastante influentes em suas carreiras e são 4 dias de evento. O outro evento que eles vão organizar agora, eu vou para lá, inclusive, vai ser agora em outubro, na Geórgia, coincidentemente, em Atlanta, e vai ser o TED Next, que é um novo tipo de evento que eles estão trazendo. Eles tinham outras iniciativas, como o TED Global, que eu fui na Suíça em 2015, que era um evento que acontecia em vários locais distintos do mundo. Já aconteceu no Brasil. Mas foi? E um ano aqui foi, acredito que foi em 2013 ou foi 2014, no Rio de Janeiro. Nunca mais aconteceu, infelizmente. Mas o TED Global está em stand-by, ele não está acontecendo mais. Então, hoje o TED tem 3 grandes iniciativas. O Conference, que eu falei de Vancouver, esse próximo, que é o TED Next, e tem também o TED Countdown, que eu acho que é um tema importantíssimo, que é de mudanças climáticas. Então, eles estão levando essa pauta das mudanças climáticas muito a sério, muito mesmo. E agora que a gente está passando por essa situação tão grave no Sul,
nada mais justo do que incentivar as pessoas que têm interesse nessa área a tirarem suas próprias licenças. E você perguntou a diferença entre o TED e o TEDx. O X significa a multiplicação daquele evento TED. Mas, para realizar isso, existem algumas regras. Por exemplo, a que eu tirei, a licença inicial, ela não chamava TEDx João Pessoa, era Portal do Sol, que é um bairro lá de João Pessoa. Sim. E eu tirei essa porque você não tinha o direito de tirar uma licença para mais de 100 pessoas assistirem se você não fosse para um evento, não for para um evento grande. Até hoje é assim, um evento feito por eles. Ou seja, os oficiais, TED Global, TED Conference, algum desses. Todos esses ainda existem? Só o Global que está em stand-by. Agora a gente tem o TED Conference, que é o principal, o maior de todos, que é o de Vancouver. E temos o Countdown, que vai acontecendo em vários lugares do mundo. E temos esse Next, que é uma novidade, que eles vão discutir sobre diversidade, os próximos passos do TED, porque o TED mudou agora, é bem recente. A gente tinha um acrônimo que, além do TED, né, Tecnologia, Entretenimento, Design, a gente tinha um lema embaixo que é Ideas Worth Spreading, que é ideias que merecem ser compartilhadas. Isso mudou. Foi até bem chocante para a comunidade, porque isso era bem forte. Então, olha que interessante entender essa mudança. Antes era isso, agora é ideias mudam tudo. Por quê? Porque quando a gente fala de espalhar ideias, a gente está falando mais de teoria. Quando a gente fala que mudam tudo, é prática. Então, eles estimulam muito a prática a partir daquela inspiração. E aí é muito legal entender a diferença com o TEDx e o TED, porque qualquer pessoa que passe por essa seleção pode organizar um TEDx, desde que realmente se esforce e busque fazer do zero. Porque o que acontece? Quando a gente recebe a licença, você não recebe tudo pronto. Você tem que levantar sponsor, que são os patrocinadores, voluntários, preparar escolher os palestrantes e preparar os palestrantes. Qual curadoria o palestrante passa? Exatamente isso. A nossa curadoria é interna. Então, a gente escolhe um time de curadores. Eu adoro fazer isso no meu. Eu sou curadora do meu. Sim. Junto com uma equipe. Então, a gente começa a analisar os nomes. Mas não existe um pré-requisito já vindo do próprio TED? Não, assim, excelente pergunta, até para desmistificar. Tem alguns temas que a gente não trata, por exemplo, temas muito polêmicos, ou quando tem uma pessoa que está passando por alguma situação jurídica, obviamente, ou político até pode, mas depende. Se ele não estiver ali sendo candidato a algo, ou não estiver levantando nenhuma bandeira política. Sim. Mas se ele fez um projeto que mudou uma cidade em algum aspecto, ele pode ser palestrante, a depender da situação. Então, eles têm o que eles chamam de direções. Eles direcionam a gente, mas eles não proíbem nada, a não ser que seja um tema realmente polêmico. Mas não tem história que diz que você não pode vender no... Ah, sim, perfeito, isso. Você não pode falar sobre a sua empresa. Por exemplo, vamos supor que tem João. João foi um cara que foi muito pobre, ficou rico com uma ideia fantástica e ele enriqueceu na empresa que ele criou. Vamos supor que ele tem um produto aqui. E aí ele quer falar sobre esse produto como se fosse vender ele para o público. Isso não acontece no TED. Por isso que a gente fala que o TED não é commodity, porque a gente não tem esse tipo de palestrante. Agora, se a ideia dele, vamos usar o mesmo exemplo. Vamos supor que... Vou até dar um caso que teve em João Pessoa. Fizeram um produto lá que foi muito interessante. Era um produto que estava dentro das gavetas de um curso da UFPB, da Federal de lá. E era um produto que era um conta-gotas para cegos. Porque quando você vai dar remédio, imagina que você não é deficiente visual, para você dar remédio para uma criança, você pode matar se você colocar muita gota. E como é que uma pessoa que não tem a visão conta as gotas? Ele não consegue contar. Sim. Então, eles criaram um dispositivo que é baseado até num biscoito, que é o Stroopwafel, e a cada gotinha que caía, emitia uma onda sonora. E aí ele conseguia contar e dava o resultado final daquela conta. Foi fantástico isso. Agora, veja, essa mesma pessoa, se ela fosse estar ali, numa direção de narrativa para vender o produto, ele não ia fazer um TEDx. Agora, falar de uma ideia que transforma uma parcela da comunidade... Mas isso é uma prerrogativa vindo do TED? Isso sim. Entende? Então, essa mesma pessoa, a depender do direcionamento que a gente dá. Então, o TED ele não é sobre palestras motivacionais, mas sobre ideias que transformam realidades. Maravilha. Essa é a grande diferença. Maravilha. Uma das grandes ideias que muda tudo é o fato de você ter metodologias comerciais. Isso pode ser abordado? Olha, a depender do que o resultado disso trouxe, sim. A depender do impacto. Porque, assim,
muito baseado também no que a gente vê das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Por exemplo, a educação de qualidade é uma delas. Então, se você fez um projeto que mudou a realidade local e você pode comprovar isso, não é só no mundo das ideias, sem dúvidas é possível. Sim. Entende? Então, o TED gosta muito de provocar a novas formas de pensar. Por exemplo, eu já tive no meu palco uma pessoa que foi o recordista de views, que foi falar sobre o amor, mas de uma perspectiva que ninguém via, entende? Então, ele tinha uma visão do amor, que foi um amor incondicional que ele teve pelo pai que faleceu, que ele, enfim, tem uma história bem bonita, é um escritor, Ike Carvalho, fantástico, de Minas Gerais e Belo Horizonte, e ele ficou muito famoso até na época, foi para Fátima Bernardes, para o jornal, etc., e ele teve um amor diferente, e o tratamento com o pai, que infelizmente faleceu com uma doença autoimune, mas ele foi falar do amor que normalmente a gente não enxerga daquela forma. Então, é possível fazer isso. Teve TEDs, inclusive, bem ousados. Eu tenho um que eu adoro, que é o cara falando como você deve amarrar um cadarço. E isso pode virar um TED, porque é ousado, é diferente e lhe provoca a pensar em uma outra perspectiva. Entende? Então, assim, o que acontece é que a gente passa por avaliações da pessoa, né? Então, quando a gente escolhe os palestrantes, nossa dinâmica em João Pessoa é assim. Primeiro, o que é que a cidade precisa discutir sobre? Quando a gente elabora isso, a gente começa a mapear quem são essas pessoas. Eu tenho uma particularidade que eu até te falei em outro momento que conversamos, que eu acredito, e eu aprendi muito isso nos workshops do próprio TED oficiais, que a gente tem a obrigação de mudar a nossa realidade local. Eu tenho muito isso comigo. Então, ao invés de eu ficar apenas dando palco para pessoas de fora, eu primeiro procuro. Existe algum paraibano falando sobre isso? Mesmo que ele esteja em outro lugar do mundo, a gente vai primeiro, obviamente, priorizar as pratas da casa. Sem dúvida. Isso foi muito importante. E a gente ficou com uma marca reconhecida nesse sentido. Fomos muito elogiados porque as pessoas viravam e falavam: nossa, esse cara é paraibano. Meu Deus! Por exemplo, a gente teve no último o Dr. Gustavo, que é um dos maiores oncologistas do Brasil. Ele foi o cara que liderou o Sírio-Libanês em Brasília durante 15 anos. Ele mora aqui em São Paulo agora. E ele é um cara genial. Então, considerado um dos maiores oncologistas. E aí, eu não sabia que existia essa pessoa, até encontrá-lo. Tem vários outros casos. O Vitor Gadelha também, que é da área de saúde, que é um menino brilhante, está trabalhando numa grande empresa que é a DASA, na área de tecnologia e saúde. E vários outros que foram surgindo, que a gente pensava, poxa, que interessante saber que existem paraibanos brilhando por aí. Óbvio que a gente não se fecha totalmente a serem apenas paraibanos, porque é importante também trazer essa visão de fora. A gente teve no último o primeiro palestrante internacional. Ele é um mega nome em inteligência artificial, que é o Luca Longo. E aí o Luca, ele ganhou várias premiações nisso, e ele já tinha feito outros TEDx pelo mundo, assim, já tinha feito 3. E quando eu pensei nele, foi até uma indicação de uma amiga, que acontece muito isso, as indicações. E quando houve essa indicação, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: o que é que tem a ver você falar na Paraíba? Como é que você vai se conectar com a Paraíba? E como é que a tua ideia, o teu projeto pode ser aplicado aqui? Então, isso é outro requisito que eu criei para a gente lá. Então, dessa forma, a gente resgata o nosso amor próprio, a gente valoriza quem é nosso. Então, isso é muito importante. Quando você faz essa curadoria com esses paraibanos, a gente sente muito orgulho de várias coisas. Você falou do último. Quando é que foi o último? O último foi dia 6 de maio do ano passado. Do ano passado. Quando é que será o próximo? Esse ano a gente vai ter em agosto, muito provavelmente dia 24 de agosto. É a primeira vez que eu anuncio essa data, inclusive. Bacana, é a primeira vez. E assim, a gente está com um planejamento específico, porque... 24 de agosto. De agosto, certo. Isso. O que acontece? Esse vai ser específico para um público bem menor do que o último, porque o último foi para 1.200 pessoas. Foi o maior que fizemos, que foi um evento maravilhoso, tudo, mas agora a gente quer fazer um evento menor, que é um tipo de licença TEDx, que se chama TEDx Salon, que é um salão menor, onde até 4 palestrantes podem falar e a gente pode ter convidados ou vender esses tickets. Estamos definindo ainda quais serão os palestrantes e quantos serão, se serão 4 mesmo, porque podem ser menos que isso, de 2 a 4.
E a gente vai definir... Por que é estratégico isso? Para quantas pessoas você esse vai ser para, no máximo, 300. Por quê? Porque esse é um evento preparatório para manter a comunidade ativa para o maior do ano que vem. Porque é ano político. Você sabe, você é paraibano, você sabe como é ano político na Paraíba. Não é legal. E a gente tem que levantar fundos. Então, como é um evento sem fins lucrativos, é tudo baseado em patrocínio. Mas e o ticket que é vendido? Também reverte para passagem aérea de palestrante, para custear brindes, alimentos e por aí vai. Então, é tudo revertido. Dentro do próprio evento. Isso, exato. E qual é a curadoria que você está fazendo para nessa versão, já que só são 4 pessoas? Mas não vai ser um evento o dia inteiro, não? Não, esse não. Esse vai ser um evento... Esse vai ser um evento quase como uma celebração da comunidade e para que as pessoas, quem não conhece ainda, conheça, a gente vai chamar influenciadores, vamos chamar ex-palestrantes e convidados. Quem são esses convidados? Serão pessoas com o potencial de levar a ideia do TED até para novos patrocinadores, para novos palestrantes. Então, a gente quer que a comunidade pensante da Paraíba se encontre. Vai ser um evento para promover isso, para que a gente, no ano que vem, realize o maior. Que a gente ainda está definindo data, mas possivelmente vai ser um ano depois. Porque a gente tem, para que seja feito de forma tranquila um evento desse porte, assim, da qualidade que a gente entrega, o ideal é se fazer em um ano de preparação. Sim. Só os palestrantes eles levam cerca de 3 meses para organizar toda a fala, porque a construção da narrativa para você falar em até cerca de 15 minutos, uma grande ideia, imagina você resumir sua vida ou sua ideia, seu projeto em 15 minutos. Não é tão simples. Além do que aquela fala, aquele vídeo fica ali para o resto da vida no YouTube. Então, é muita responsabilidade e você se insere numa rede global muito importante. Então, eu gosto muito de realizar o TEDx e lá, para falar a verdade, foi muito difícil. Porque muitas pessoas falam até hoje, nossa, Jorge, ainda está fazendo isso, você não ganha R$1 com isso. E eu faço, que pessoa boba, tão pequeno falar isso, porque eu ganho muito mais do que dinheiro. Sim. Além de ajudar as pessoas, que é o mais importante, saírem do seu status quo, o mais importante disso tudo, além disso, claro, é a rede de contatos que a gente constrói, que é impagável, assim. Porque, quando a gente veio fazer aqui em São Paulo, né, o nosso movimento, ser paraibano, especialmente paraibano, entre todas as dificuldades que uma pessoa tem no normal para empreender, se escutava muito assim, a gente escuta até hoje, na verdade, né? Aquele Paraíba. Assim, remete ainda até um desrespeito, né? Exato, infelizmente sim. E acontece. Mas, assim, a ideia original de fazer uma coisa dar certo aqui era fazer justamente um centro de network. Que bacana. Como foi o caso? Eu falei, porque assim, o que é que eu não tinha e precisava? Network. Quando você chegar aqui, network, que você precisa. Então, quando eu criei a Hub Podcasts, eu criei um centro de network, que é o que acontece aqui agora. A gente está conversando ali, tem convidados ali, tem pessoas chegando aqui na recepção, já para os próximos podcasts, e você vai conhecendo pessoas, e com pessoas vem parcerias, vem ideias, vem relacionamento, vem tudo. E daí, a posteriori, lá embaixo com o auditório, ou seja, mais network. Então, a gente criou uma fonte de network com tudo, e agora com a TV que nós estamos lançando aqui, é uma outra bolha de network. Então, a gente analisou o que é que se precisa. Network. Ok, quais são os tipos de network? Os tipos de network é esse. Beleza. Então, eu fiz estratégias daqui de casa, ter todos os networks possíveis e inimagináveis. Se hoje eu explicar todos os networks que existem, as 5 formas, você vê que existe estratégia desse network vir. Então, a gente acaba que a ideia geral, e agora que eu estou fazendo isso em vários outros estados às vezes que eu também não conheço ninguém, como eu falei, se não, hoje em dia a pessoa que está me chamando para fazer a sociedade é entender que todo primeiro passo em qualquer lugar é network. Sem dúvidas. Eu sou apaixonado por isso, porque não sei se tenho facilidade, certamente, mas eu acredito que isso é uma habilidade treinável. Desde que você, assim como o que eu trabalho, eu sou especialista em comunicação estratégica pelo MIT, e lá eu aprendi muito, algo que, além de eu ter certa facilidade, tem gente que chama de dom, que é o que eu ia falar, mas isso é treinável, 100% treinável. É você se dispor àquilo. Então, eu acho incrível, porque eu sigo outra regra de vida, tenho algumas regrinhas de vida, e uma delas é gente boa atrai gente boa. E quando pessoas boas estão juntas,
com certeza vai sair um projeto legal daquilo. Vai ser coisa boa. Vai ser coisa boa. Vai ser coisa boa. A soma é positiva aí, nesse caso, sempre. Você fala de comunicação, e comunicação, sem dúvida, é a grande habilidade do século. Olha, eu não tenho dúvida. A grande habilidade do século. E sabe, e comunicação é aquela coisa que você nunca deve parar de estudar. Nunca deve parar de estudar. Você sabe que eu estava... Foi ontem, não, foi anteontem, não foi, Mate, que eu gravei o podcast com o Reinaldo, né? Antes de ontem eu fui convidado para gravar um podcast com o Reinaldo Passadori, que é uma pessoa da área de comunicação, especialista em comunicação. Ele tem um escritório que faz mentorias e imersões de comunicação aqui na Avenida Paulista, aqui pertinho, há 39 anos. Nossa Senhora. O escritório dele tem 39 anos. Imagina o nível de experiência. Nossa Senhora. Aí deixa eu te dizer como é que aconteceu. Deixa eu te contar essa história. A gente fez um evento aqui no domingo, esse domingo não, o outro domingo. Esse domingo agora a gente teve o ID, né, com o Independence Day, e no domingo anterior a gente teve o Eleve, que é um evento que a gente faz aqui para palestrantes, como que fosse o rito final de um treinamento de palestrantes que a gente dá aqui. Então a galera se reúne, palestra, onde a gente filma e daí a gente traz aqui um corpo de jurados para dar notas, enfim. E veio o Reinaldo aqui, o Reinaldo Passadori, que eu não conhecia. E daí a gente se conectou e ele me convidou para fazer um podcast lá no espaço dele. Me presenteou com 2 livros dele, best-sellers e tudo mais, maravilhosos. O último, inclusive, me chamou muita atenção, que chama-se As Sete Dimensões da Comunicação Verbal. Legal. Maravilhoso, assim, gostei muito, mais de 20 mil exemplares vendidos. Ele me presenteou, me chamou para o podcast, o podcast foi maravilhoso. Nessa que a gente estava conversando lá, a posteriori da gravação, ele me chamou para tomar um café. E a gente foi tomar um café. E lá saiu uma grande ideia que nós vamos lançar um treinamento juntos. Que demais. Que demais. Então, isso é um movimento gerando oportunidades. Mas veja lá de trás. Ele veio aqui num dos meus eventos, a gente se conectou, me chamou para fazer um trabalho com ele e hoje a gente está desenvolvendo juntos um produto dentro da área de comunicação para ser lançado no mercado. 2 pontos a de ressaltar aí. Primeiramente, uma estratégia de negócio que eu lancei lá atrás, que era sobre montar um centro de network. Já que eu não tinha network, não tinha onde talvez caçar network, talvez um Paraíba, então eu fiz meu próprio. Eu mesmo construí meu castelo. Né? E daí, ponto 1. E ponto 2, e daí eu tomo muito cuidado de dizer isso para não ser mal interpretado, a relevância que hoje eu consegui, nesses 3 anos, construir de pessoas do gabarito dele, que está há quase 40 anos, treinou mais de 120 mil pessoas, me convidar para a gente fazer algo juntos dentro da área de comunicação. Isso é incrível. Né? Isso é incrível. Quando a gente fala você trouxe muita bandeira de ideias que mudam tudo, de fato. Mas mudam mesmo. De fato. Mudam de verdade. De fato. Você sabe que parcerias, você falou que gente boa com gente boa traz coisa boa. Eu super concordo com isso. Uhum. Mas temos que entender que grandes movimentos, eles têm que ser feitos por grande massa de pessoas. Então, assim, quer fazer grandes coisas sólidas? Associe, crie parceiros, traga ideia, traga novas habilidades. Não seja aquela pessoa que isso é uma coisa, infelizmente, que é uma prática muito lá nossa, é assim, uma pessoa querer fazer algo sozinho. Não, traga parcerias para o projeto, divida o bolo. É o bloco do eu sozinho, né? É horrível. Então, isso não tem graça. Sentido. Eu, quando cheguei aqui em São Paulo, eu fui fazendo hoje com tantas parcerias de pessoas que me ensinaram tanto, que foi tão bacana para mim, então eu sou muito grato. Quando você chega aqui e fala assim, estou chegando aqui fazendo esse movimento aqui agora, sem dúvida, eu prevejo grandes coisas para você aqui em São Paulo. Que bom. Primeiramente, pela sua qualidade de pessoa, enquanto profissional e enquanto pessoal. E você entendendo que você está vindo para um local sobre movimento. Porque eu tenho até esse vídeo gravado lá no meu canal do YouTube, que esse vídeo gravado a gente traz
eu falo muito assim sobre... é uma máxima que, inclusive, lá, eu acho que lá eu trago o exemplo da garrafa d'água, né? Que a garrafa d'água custa R$ 2 no supermercado, R$ 6 na conveniência, 12 no aeroporto, e eu já paguei por uma garrafa d'água R$ 50 em um hotel 5 estrelas de Dubai. Perfeito. A mesma garrafa d'água. Então, obviamente, o teu valor está associado ao teu ambiente. Porque tem gente que, infelizmente, Verdade. tem o maior valor do mundo. Entretanto, está inserido em algo que não o valoriza. Isso faz muito sentido. Amei, primeiro, o seu incentivo. E, aliás, você fez diferença comigo naquele dia aqui, que a gente teve uma conversa muito enriquecedora. Eu voltei para casa pensando, falei, nossa, tá na hora de eu me mudar. E o ambiente faz muita diferença, de fato. Não que algum lugar ou outro seja melhor do que... Não é essa comparação que a gente tem que fazer, mas é o ambiente propício para aquele fruto crescer. Exatamente. Então, não adianta jogar um fruto que não cresce naquela região. Sim. Ele não vai crescer, não vai dar nada, sabe? Sim. E pode até dar pouca coisa, que não é o meu objetivo. Poderia ser, eu poderia estar satisfeita. Mas eu sinto, e eu sou muito intuitiva antes de qualquer coisa, apesar de calculista e estratégica, eu sou muito intuitiva e eu gosto do novo. Eu tenho sede de conquista, de novos espaços, novos negócios, novas habilidades. E como você falou um pouco mais cedo, a gente nunca pode parar de estudar. Você falou sobre a importância da comunicação. Eu vi um dado recente que apenas 8% da população brasileira, 8% da população brasileira se sente bem ao falar em público. E 75% da população mundial tem muito, mas muito medo de falar em público. Então, aqui eu vejo o quê? Oportunidade. Sim. Não só a oportunidade de enriquecer, não é por aí, mas a oportunidade, antes de tudo, de mudar realidades. Porque, veja, o tanto de gente, como você trouxe, que está dentro de casa, assim, com muito sucesso intelectual, mas não consegue colocar isso para fora, sim, através da comunicação. Então, do que adianta você ser tecnicamente bom em algo se você não consegue se vender? Sim. E a gente sabe que a venda não é venda de um produto em si, mas é se vender. Se vender. Chegar numa mesa que tem um network e conseguir se colocar ali de maneira digna e de maneira estratégica. Sim, então, a comunicação... Por isso que eu levanto muito a bandeira da comunicação estratégica. É com intenção. Entende? E aí tem que ter uma distinção entre intenção e interesse. Sim. O interesse, quando é dos dois lados, o networking válido, eu gosto muito de mencionar o Adam Grant, que ele fala muito sobre os givers and takers, né? Que são aqueles doadores e os que só têm um interesse, tomadores. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque, infelizmente, a gente lida com esse tipo de ser humano. Mas essa pessoa que dá porque é altruísta, ela vai receber de volta. Eu não tenho dúvida disso. Então, a gente tem que ter essa distinção também desse público. Antes de você chegar aqui, eu estava fazendo reunião com uma galera lá de Fortaleza, que nós temos uma empresa aqui chamada Cortex, que ela treina equipes de vendas, time comercial e gestão. E também atribui ferramentas de processos dentro da inteligência artificial e de softwares. E daí eu estava falando com ele, e daí a gente estava falando com uma pessoa em comum, que vem um rapaz aqui começar um podcast na casa, né, semana que vem. E daí eu falei uma coisa que na hora eu falei e eu mesmo fiquei pensando depois no que eu falei, que é assim. Essa pessoa que está vindo, ela faz a mesma coisa. Ela treina equipe de vendas e de processos. E lá dentro da Cortex, aqui, a gente faz isso. E a pessoa me perguntou assim, Pex, mas por que você trouxe para dentro de casa uma pessoa que seria teu concorrente? Por mais, assim, fora que eu que dei o conselho da pessoa fazer. Porque, assim, é uma pessoa que está chegando no mercado, tem pouco tempo, acredito que 2 anos no máximo. E daí ele uma qualidade excelente na entrega. E daí eu falei para ele assim, obviamente ele quer crescer, claro. E eu falei para ele assim, Diego, não existe venda sem audiência. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu ontem recebi uma ligação ontem à noite e de uma pessoa que vende palestras e aloca palestrantes em eventos. Grande amigo meu, recebi esse grande amigo meu que eu conheci vindo aqui num dos meus eventos. Olha aí. E daí ele me ligou ontem à noite e falou assim, Pex, eu estava conversando com
uma pessoa que faz um evento aqui no Expo Center Norte para 4.000 pessoas e falei sobre você. Lá vai ter os maiores nomes do mercado e eu falei que você é uma pessoa que fala muito bem sobre o poder da autocomercialização, crescimento exponencial e estratégias. E falei sobre você, obviamente, uma pessoa que está fazendo um evento para 4.000 pessoas tem uma curadoria muito intensa nas Sem coisas, dúvidas. claro. E essa pessoa, ela, acredito que ela vai te olhar nas suas redes sociais, suas coisas. Beleza. Quando falou, eu fui, olhei, a empresa da pessoa com 500 mil seguidores começou a me seguir. Olha. Começou a me seguir. Ótimo sinal. Olhar as coisas. Ok. Daí recebi um pouco mais tarde um feedback dizendo assim, olha, tá aqui o telefone, a pessoa disse que você falasse com ela. Ah, que coisa maravilhosa. Entendeu? Vai vendo. Então, isso a gente está falando para falar para 4.000 pessoas lá e todo o network por trás de um evento feito esse, que você bem sabe como é. Entretanto, vamos fazer aqui vamos fazer aqui um plano, big picture de tudo isso, dessa estratégia. Essa pessoa que a gente já está trocando no WhatsApp, ela foi me olhar nas redes sociais, né? Foi para ver o meu material, do que eu falava, como eu me posicionava. Obviamente gostou, porque falou assim, ele manda o WhatsApp para mim. Então, o que eu falei para essa pessoa que é concorrente meu? Eu falei assim, olha, não existe venda se não existe audiência. Eu tenho certeza da sua qualidade. Entretanto, se fala de você, qual é o tipo de material que você está produzindo nas redes sociais? Como é que a pessoa vai enxergar um pouquinho do que você faz? Porque se a pessoa não sabe nada de você, não pense a pessoa que ela vai ligar e vai te comprar sem saber nada. E eu falei para ele, você não tem um material orgânico como um podcast. O podcast, quando eu falei para ele, o podcast, ele vai antes de mais nada, a gente grava aqui, digamos, 1 hora. Essa 1 hora, o Mate vai pegar aqui e vai produzir N conteúdos para jogar na rede social de uma conversa que eu estou tendo aqui com você, extremamente orgânica. Porque, obviamente, a gente já conversou, eu sei que sua área é comunicação, você paraibana como eu, história de vida. Então, não precisei ligar para você e fazer um release, um brief, nada. Por quê? Porque eu já sei qual é a essência e eu entendo que a nossa conversa aqui ia abrir janelas na minha cabeça, como foi o caso, sobre as coisas, as curiosidades que a sua própria narrativa me trouxe. Perfeito. Entendeu? E isso aqui, essa 1 hora, vai produzir conteúdo para mim durante a semana inteira. Para mim. E é maravilhoso saber que um tempo que você dedicou ali vai trazer tantos outros frutos que ninguém sabe onde vai desaguar Tantos de outros bom. frutos que não sabe. Isso em termos de produção de conteúdo. Ponto 2. Ponto 2, assim, eu fui chamado para fazer o podcast lá com o Reinaldo e foi proposto uma parceria comercial. Então, ponto 2, né? E ponto 3. Isso daqui que está sendo produzido vai atingir pessoas, que vai se criar conexão, que vai automaticamente querer consumir meu conteúdo e consumir os meus produtos. Exatamente. Tem outros pontos aí que se pode trazer, mas se você pegar essa tríade, né? Essa tríade... É uma cadeia muito próspera. Então, por isso que quando eu cheguei para essa pessoa, né, que é meu concorrente, eu falei assim, tem o seu podcast. Isso que você é uma pessoa abundante, Pex. Posso dizer isso a você em pouco que eu conheci. É perceptível isso, porque você nem me conhecia. Eu cheguei aqui, você já teve uma conversa comigo como se fosse meu mentor. E hoje, você falando sua atitude em relação a esse concorrente, sim, você certamente não enxerga ele como as pessoas olham e enxergam concorrentes da maneira negativa. Você enxerga como um parceiro ali de trabalho. E vai ser parceiro, porque tem 2 possibilidades. Olha o que eu falei na reunião. Existia a possibilidade de eu chegar assim e ligar para ele, haja vista que ele faz uma coisa que a gente faz aqui, ligar para ele e falar assim, ei, deixa de tu fazer o que tu faz. Uhum. Não seria o caso, né? Exato. Para fazer. Então, já que ele vai continuar fazendo o que ele faz, o que é que foi proposto? Venha fazer o que você faz e venha fortalecer a nossa base, agregar, porque você junto e outra pessoa que faz, a gente faz um movimento muito maior. Exatamente. Entendeu? E daí, a gente juntos, a gente consegue trazer muito mais atenção para o que nós estamos fazendo. Perfeito. E daí se fortalece. A pessoa que o Reinaldo, que a gente está fazendo essa parceria de comunicação, ele também é um treinador de palestrantes. Eu sou um treinador de palestrantes. Aí, de repente,
dentro, eu falei assim, Reinaldo, eu tenho um curso aqui que eu quero lhe convidar para você gravar um módulo. Excelente isso. As pessoas vão conhecer ele e muito vai se conectar, muito vai fazer o produto dele. Só que eu fiz isso durante 3 anos. E sabe o que é engraçado? Meus clientes nunca diminuíram, só aumentaram. E tanto você pode conquistar alguns clientes dele e ele pode conquistar os seus clientes. Exato. Isso se retroalimenta ali. Isso faz com que a gente fortaleça muito o nosso negócio em parcerias, porque eu posso ter ele como um concorrente não parceiro, eu posso ter um parceiro e fortalecer e todos dois ganhar. Então não é melhor todo mundo ganhar? Muito melhor. Então trouxe Reinaldo dentro da área de palestras aqui para dentro, convidei outra pessoa que vai começar a semana que vem já dentro disso. Essa galera de Fortaleza que eu estava tendo reunião também faz uma parte das coisas dentro da área. Eu convidei a gente já, eu falei mais. Ele está vindo fazer um evento aqui no nosso espaço e eu digo mais, eu vou lhe dar todas as dicas que eu dei, que eu tive no começo, que eu errei, para que você não erre nas mesmas coisas. Excelente. Sabe? Porque eu disse para você, esse X que está nessa caneca aqui, ele não é um X à toa, é o X da multiplicação de conhecimento. E tudo que fala de multiplicação, a gente está falando de escalabilidade, a gente está falando de generosidade. Isso. As dicas que eu lhe conheci naquele dia ali, que eu falei assim, Jorge, vai por ali e tudo mais. Imagina, se é melhor eu ter uma conterrânea minha, lá na Paraíba, talvez fazendo um segmento que faz mais sentido no momento estar aqui em São Paulo, eu prefiro que você tenha aqui em São Paulo, que se torne uma parceira de negócios, que se torne uma pessoa que fique muito mais abundante na sua vida, e que no mínimo você vai me jogar energias positivas. É isso, perfeito. Agora sim você chegou onde eu realmente acredito. Então, no fim, quando a gente dá, a gente vai receber, é uma conta certa. Então, eu não me preocupo com, tá fazendo coisa voluntária. Não, eu tenho certeza que eu estou fazendo o bem. Então, quando a gente faz dessa maneira, com boas intenções e generosidade, o caminho é muito próspero. Eu quero agora partir para a fase final, que foi a pergunta inicial, agora eu quero fechar com ela. O que é que Georgia veio fazer aqui em São Paulo? Excelente pergunta. Eu vim realmente expandir o meu negócio aqui. Eu já tenho um grande parceiro, que é esse amigo que eu falei, o Caetano, que poderia ser um concorrente, mas, pelo contrário, a gente enxerga exatamente o que você falou. Juntos vamos fazer grandes coisas. Inclusive, em agosto, a gente já vai fazer um workshop aqui, voltado para narrativas de impacto, com esse olhar TEDx, com o olhar da oratória, da comunicação estratégica. E isso é só o começo. Eu não tenho dúvidas que, a partir disso, muita coisa vai surgir. Eu já tinha meus clientes do Brasil todo e até de fora do país. Vou continuar dando mentorias, workshops, treinamentos em company e particulares. E, a partir disso, estou aberta, claro, a desenvolver isso cada vez mais. A partir de julho, então, São Paulo tem... Final de julho, São Paulo vai ter Jorge aqui. Vou dançar um forrozinho antes, em João Pessoa, aliás, em Campina Grande, né? Campina Grande, claro. É muito bom. E depois volto com tudo para a gente desenvolver uma nova história aqui. Para aquela galera que quer te achar nas redes sociais, como é que faz? Georgia Lima 1, número 1. Georgia Lima 1. Pode me seguir, vou adorar compartilhar histórias com vocês. Quero te agradecer aqui pela presença, pelo esse papo. Eu que agradeço, foi muito gostoso, o tempo voou. Eu falo assim, quando o tempo passa rápido é porque o negócio foi bom. Eu estou à disposição, Pex, e agradeço demais pelo convite, pelo seu jeito altruísta de ser. Por isso que você é próspero, não é à toa. Muito obrigada. E quero falar para a galera aqui que está nos assistindo que você viu como Georgia é danada, né? Paraibana arretada. E daí eu faço um convite, segue Georgia, mas também, se você tem mais perguntas para a Georgia, comenta aqui esse podcast, faz todas as perguntas, que minha equipe vai jogar lá para a Georgia responder. Tenho certeza que desse papo aqui vai rolar muitas dúvidas, porque a gente está falando de várias coisas, né? A gente falou do TEDx, a gente está falando de como você pode se comunicar, ter uma comunicação mais efetiva, assertiva. E também um ponto que é muito forte, a gente falou muito sobre mentalidade, como você pode intuir coisas boas para você, se onde você está pode não estar tendo o melhor desempenho, é sobre fazer suas malas e onde o seu nível vai ser alcançado ao máximo, né, Georgia? É isso mesmo, perfeito. Quero também falar para você curtir esse podcast, que eu tenho certeza que aí mudou muita coisa da tua perspectiva, e manda para todas as pessoas, para os teus amigos que agora querem se comunicar melhor, ou que estão pensando em mudar de carreira, ou estão pensando em mudar de cidade. Tem tanta coisa que foi falada aqui também, né? Então, faz tudo isso e nós nos encontramos no próximo episódio.